pessoal, continuando a nossa videoaula então, terceiro. E aí, na primeira aula nós falamos por que a Terra não é plana, né? Por que ela é redonda, por que ela tem esse formato geóide, levemente achatada aqui nos polos, mas mais esférica, né? E aí a professora fez experiência, conversei um pouquinho a respeito disso. E agora eu vou perguntar para vocês, por que será que as coisas que estão aqui na superfície da Terra não caem em direção ao universo? Por que elas não caem? Por que a água ela fica nos oceanos? Por que a gente não tem aquela sensação, por exemplo, de estar de ponta cabeça? O que acontece? O que mantém tudo isso na Terra? Existe uma força, gente, chamada força da gravidade ou força gravitacional, e é uma força que atrai tudo para o centro da Terra, tá bom? Então tudo para o centro da Terra. E como que vocês fazem para constatar isso, tá? É só você jogar alguma coisa para o alto e vocês vão observar que esse objeto vai cair, tá? Em direção ao centro da Terra. Então, ó, joguei o objeto, caiu, tá? Se eu pular, eu vou voltar para a Terra. Por que isso acontece? Porque existe uma força que me puxa em direção ao centro da Terra, que é a força da gravidade. E por que isso acontece? A gravidade, gente, ela também é chamada de força da atração, força gravitacional. Um corpo tende a atrair outro corpo. Tá? Então, um corpo que tem mais massa, né, no caso, vamos supor a Terra, ela é maior, ela é mais volumosa, ela tem mais massa do que nós, né, ou um animal aqui, por exemplo, tá? Então, o que acontece? Esse animal, ele tende a ser atraído em direção ao centro da Terra. Então, a força gravitacional é uma força de atração. Então, assim, em outras palavras, gente, quanto maior for o corpo, maior a sua força de atração, ou seja, maior a gravidade. Por que quando vocês olham, assistem vídeos de pessoas na Lua, a sensação que a gente tem é que essas pessoas estão flutuando, ou que elas chegam a pular e demoram para voltar para o centro, né, para o solo ali, no caso da Lua? Porque a gravidade dela é menor do que a Terra. Por quê? Porque ela é menor do que a Terra. Como a Terra é maior, ela tem mais força gravitacional, tá bom? E por que, olha que curioso, por que eu, por exemplo, que sou maior do que uma formiguinha, não atraio essa formiguinha em direção a mim? Se a força da gravidade é uma força de atração, onde um corpo maior atrai um corpo menor. Sabe por quê? Porque tanto eu quanto a formiguinha estamos onde? Na Terra. E a Terra é maior que nós duas. Então a Terra vai nos puxar em direção a ela. Então, novamente, a força da gravidade é uma força de atração que tende a atrair corpos. Corpos que têm maior massa, ou seja, corpos maiores atraem aqueles que são menores. E é por isso que nós ficamos parados aqui na superfície da Terra, tá bom, gente? E olha que curioso, vocês sabiam que em outros planetas, como por exemplo Júpiter, a gravidade é muito maior, que se a gente, por exemplo, conseguisse chegar até um planeta assim, o que não é o caso, porque a gente não consegue, nós não conseguiríamos nem ficar em pés, tá? Então, por quê? Porque a força da gravidade é tão forte que ia atrair tudo, tá? Para o centro com muito mais força. Na Terra a gente consegue ficar em pé, certo? Mas a gente não consegue flutuar. Por quê? Porque existe uma força que atrai, tá? Mais intensamente para o centro da Terra. Então quando você pula, você vai cair. Na verdade você está sendo atraído para o centro da Terra. E olha que curioso, é por isso que a água continua na Terra, é por isso que tudo que está na Terra fica aqui e não cai em direção ao espaço. Tá bom? Porque esses corpos que estão próximos sofrem a ação da atração, ou seja, da gravidade. Então imagine que é como se a gravidade fosse uma cola que nos mantém presos na Terra. Tá? E quem que descobriu, quem que questionou sobre isso? Foi o Isaac Newton, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele.
Mas diz a lenda que ele estava observando uma macieira e que ele viu uma maçã caindo. E aí ele se questionou, por que as maçãs sempre caem em linha reta e não caem, por exemplo, para as laterais? E aí as pessoas perguntam, né? Ah, professora, mas por que as pessoas que estão no Japão, por exemplo, estão de ponta cabeças? Mas na verdade isso não acontece, porque a Terra ela é redonda. E lembra que eu falei para vocês que os referenciais que nós temos aqui na Terra são referenciais que nós criamos? Norte, sul, leste, oeste. Mas se a gente for pensar na Terra esférica, do ponto de vista do espaço, não existe um referencial, tá? Então o lado de cima seria o espaço e o lado de baixo seria o solo. Então, para nós, a sensação que a gente tem é que os japoneses, por exemplo, estão de ponta cabeça, tá? Porém, para eles, a sensação é de que nós estamos de ponta cabeça, entende? Então, o único referencial que nós temos no espaço é de que o lado de cima é o espaço sideral e o lado de baixo é o solo. E o que atrai todos nós à Terra é a força da gravidade, que é como se fosse uma cola que puxa tudo para o centro da Terra. Então, quanto maior é o corpo, maior é a força da gravidade. Como tudo que está na Terra é menor do que a Terra, ela atrai todos esses corpos para o centro dela, e é por isso que nada cai em direção ao espaço. E o Isaac Newton foi um grande cientista, então ele era astrônomo, matemático, cientista, e ele estudava as forças, e uma das forças que ele estudava era a força de atração, ou seja, a força da gravidade. Então olha que interessante, né? Tudo que ele descobriu contribuiu para que a gente conhecesse as coisas como elas são hoje, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Nós estamos aqui, tá? Nessa parte da apostila, só para que vocês consigam se localizar, tá? Então, ali em cima, aqui em cima, ó, fala um pouquinho sobre a gravidade, né? Então, a gravidade é uma força que age para o centro, não importa onde esteja, é uma força que sempre vai puxar você e todas as outras coisas em direção ao centro da Terra. É uma força resultante da que a gente chama de força de gravidade. Ela impede que todas as coisas escapem em direção ao espaço sideral, como a professora explicou. A força da gravidade atua sobre a água dos oceanos, sobre o ar, tá? E sobre tudo, como a gente falou, que está ali no planeta Terra, tá? No dia a dia usamos o termo força para dizer que porque fizemos um esforço físico, por exemplo. Mas para os cientistas, força é como se fosse um puxão, um empurrão, e que sempre envolve dois corpos, tá? Vocês vão aprender mais sobre isso, sabe quando? Lá no 8º ano, quando vocês estiverem aprendendo mais sobre física, vocês vão aprender sobre forças e a gente vai voltar a falar sobre a força da gravidade. A força pode fazer as coisas se moverem ou mudarem de forma. Como você quando amassa, por exemplo, uma lata de refrigerante. Então as pessoas sempre notaram a ação da gravidade, entretanto foi Newton que descreveu essa força que nós conversamos agora, tá? E existem diversas sondas espaciais que são enviadas, gente, para o espaço para monitorar a Terra. E o que mantém elas lá em volta da Terra? A força da gravidade. O que mantém, por exemplo, a Lua próximo da Terra? A força da gravidade. E o que mantém esses equipamentos também em torno da Lua, que eles não escapem para o espaço sideral, por exemplo? A força da gravidade. Então, a força da gravidade é uma força de atração que tende a puxar os corpos em direção, por exemplo, da Terra, se estiverem próximos da Terra, ou em direção à Lua, se estiverem próximos da Lua, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau, gente!